Bom, 18 horas e 3 minutos em Campinas. Eu anunciei ontem que hoje, neste horário, eu iria entrevistar uma pessoa competente e com conhecimento sobre iluminação da Nova Light. Tenho falado bastante aqui da Nova Light, inclusive o trabalho que foi feito, muito bom, de iluminação no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E está conosco o Filipe Centemero. Até vou perguntar para ele se está correta a pronúncia do sobrenome, né? Filipe Centemero. Ô Filipe, um abraço para você, muito obrigado por atender aqui a solicitação da Rádio Bandeirantes. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, realmente é bastante surpreendente. Eu acho que todo esse trabalho que a gente fez nesse estádio do Guarani, tudo ele repercutiu de uma maneira extremamente realmente surpreendente, assim, né? Então, abriu umas portas que tá levando a Nova Light para um outro nível, e que bom que a gente está aqui para poder compartilhar e detalhar um pouquinho mais todo esse feito que a gente fez aí, todo esse trabalho que a gente está fazendo em outros estádios também. E sobre a pronúncia do meu nome, está quase certa, é Centemero, mas aqui no Brasil é Centemero mesmo, então pode seguir. Centemero, essa é a pronúncia correta? Exatamente, Centemero. Centemero, é italiano? Italiano, isso mesmo, sou italiano, mas já moro no Brasil há uns 20 anos aí praticamente. De qual região da Itália, hein, Filipe? Eu sou de Monza, do ladinho de Milão. Mas o sotaque, com um abraço para o Filipe, o sotaque, assim, eu que tenho essa sonoridade no ouvido, tá falando muito bem o português, mais de 20 anos no Brasil, mas eu fiquei com uma sonoridade gaúcha aqui no ouvido do Filipe. Você foi criado na região sul, Filipe? Não, eu fico na fábrica de Campo Largo, aqui no Paraná, do lado de Curitiba. E trabalho com alguns gaúchos, talvez peguei alguma interferência aí. Mas o paranaense lembra muito, especialmente na região metropolitana de Curitiba. Aliás, estive, por coincidência, na semana passada lá em Campo Largo, e realmente o pessoal dá uma calibrada legal, né? Dá uma valorizada legal no R aí. Pois não, Batista? Bom, Filipe, só para ambientar, né? Nós estamos em 3 aqui no programa. Eu sou o Batista e esse que falou com você agora há pouco é o Valdemir Gomes, o Tigrão, e o Carlos Henrique, o CH. E eu pedi essa entrevista porque eu tenho feito aqui a propaganda da Nova Light e muitas pessoas vêm conversar comigo, né, para tirar algumas dúvidas, e eu não sou especialista. Eu leio um texto, né, que é mandada, aliás, pela competente equipe de comunicação da Nova Light. Então, para tirar algumas dúvidas, quais são os tipos de lâmpadas e por que o LED ilumina mais e é mais econômico? Bom, vou focar essa pergunta aqui nessa aplicação de grandes áreas, aplicação esportiva e tudo. Basicamente, a gente tem aí lâmpadas de vapor, são lâmpadas de descarga, né? Então, lâmpadas vapor de sódio e vapor metálico, que basicamente eram tecnologias, eu não vou chamar de obsoletas, porque ainda se encontram no mercado, mas já começam a ficar escassas. E, obviamente, eram tecnologias que por um momento, eram tecnologias extremamente eficientes, e com o passar do tempo foi migrando todo esse sistema elétrico para sistemas eletrônicos, e foi migrado aí toda essa parte mecânica, esse conjunto de vapores de sódio, vapores metálicos, vidros e tudo, para soluções integradas e miniaturizadas, que é o que tem o LED hoje, e a eletrônica possibilitando um aproveitamento muito superior da transformação de energia. Então, quando você tinha lâmpadas de descarga, você tinha lâmpadas que transformavam a energia elétrica, geravam arcos e convertiam essa energia em fótons, em energia visual, mas de um ponto de vista mecânico, então transformando os vapores, fazendo eles emitirem luz. Enquanto hoje, com a tecnologia LED, é tudo miniaturizado, você não tem mais uma série de interferências mecânicas da estrutura, então você trocou uma lâmpada que era de 30, 40 centímetros em um conjunto de chips de milímetros de tamanho, né?
Então, são tecnologias de estado sólido. Então, hoje os LEDs, além de você ter eficiências por conta da evolução tecnológica, você também tem vantagens porque eles são unidirecionais, né? Então, as lâmpadas de descarga, você emitia luz para tudo que é lado. Então, quando você fazia o projeto de uma lâmpada, você tinha que ter uma série uma capacidade de gerenciar toda aquela luz que ia 360 graus em volta da lâmpada, e você tinha que gerenciar isso daqui e jogar tudo para um lado. Enquanto hoje o LED, por si só, ele já joga a luz numa direção específica, então o gerenciamento dessa luz é muito mais simples, e ao mesmo tempo você consegue obter resultados melhores, e a eficiência nada mais é do que a energia que você converte em luz, a energia que você converte em energia útil, versus o consumo de energia que você tem. Quanto mais você consegue transformar em luz, melhor. Então, se a gente faz um comparativo direto, então, em lâmpadas de descarga, você tinha eficiências aí na faixa de 90 lumens-watt. Lumen-watt quer dizer o quê? Para cada watt consumido, você gerava 90 lumens. Hoje, com lâmpadas a LED, ou luminárias de LED, você tem soluções que chegam até 200 lumens por watt. Então, obviamente, a conversão de energia é absurdamente superior. Estamos conversando com o Filippo Centero, o Centero, essa é a pronúncia correta do sobrenome dele, ele que é engenheiro da Nova Light. Gostaria que você falasse um pouco também dessas lâmpadas de vapor metálico. Bom, as lâmpadas de vapor metálico, elas são lâmpadas já que elas se estabeleceram no mercado, foram desenvolvidas há uns 40 anos atrás, mais ou menos, e permaneceram no mercado com as suas evoluções por praticamente até os últimos anos. Aí, você faz uns 10 anos a princípio que o LED começou a entrar e reposicionar, né, e substituir efetivamente as lâmpadas de vapor metálico. Bom, essas lâmpadas elas eram tecnologias extremamente eficientes para a época. Ao mesmo tempo que elas foram extremamente eficientes, hoje elas também geram alguns passivos e alguns pontos do ponto de vista de sustentabilidade que não são mais permitidos ou que não são mais bem aceitos, né? Então, primeiro que o próprio composição dela, né, com esses vapores metálicos, vapor de sódio, vapor metálico, são todos elementos que no descarte das lâmpadas, eles acabam gerando uma certa toxicidade, então você não consegue descartar essas lâmpadas em qualquer, dar um destino genérico para elas. A própria composição ali, o vidro, todo o processo de fabricação era um processo muito mais complexo, então você tinha que modelar o vidro, incluir os vapores no interior da lâmpada, colocar os contatos. Vamos dizer assim, era uma tecnologia muito mais bruta, muito mais robusta de um certo ponto de vista, porque ao mesmo tempo que o LED ele tem vantagens, ele também é mais sensível de um certo ponto de vista, então você precisa ter periféricos muito mais bem dimensionados. Mas era uma tecnologia assim, que ela perdurou por muitos anos no mercado, até hoje, do ponto de vista de investimento, ainda tem muita gente que está colocando essas lâmpadas no mercado, quando encontra, né? Mas são lâmpadas com eficiências ainda razoáveis. Os pontos, a vida útil dessa lâmpada, comparado com o LED, é uma vida útil extremamente inferior, né? Hoje, se a gente pega lâmpadas de vapor metálico, elas tinham vidas úteis aí de entre 8 e 12 mil horas. Ou seja, de 8 e 12 mil horas, se falava a vida média, né? Então 50% aí da população de lâmpadas, elas acabavam morrendo. E hoje com LEDs a gente está falando de 100 mil horas, né? Então quase 10 vezes mais aí do que a gente tinha com tecnologias anteriores. Você tinha também a questão dos índices de produção de cor, que nesse segmento esportivo são cada vez mais exigidos. Então o índice de produção de cor é o quê? A capacidade de uma luz de reproduzir cores. Quando você tinha lâmpadas vapor metálico, você tinha essa capacidade de 0 a 100, ela tinha um IRC de 60. Ou seja, ela tinha uma reprodução de cor média, vamos dizer assim, o 100 é o melhor de todas. Quando a gente vai para o LED, a gente consegue hoje entregar reproduções de cores de até 95, 98. Então, basicamente, assim, para a tecnologia hoje, o que mais influencia a troca da tecnologia são até todos esses itens acessórios à própria iluminação de um estádio, que é o que hoje a exigência de uma reprodução televisiva numa qualidade maior, a exigência de transmissões com efeitos de slow motion, a própria possibilidade de poder fazer shows de luzes, né? Então, outro ponto importante sobre as tecnologias de vapor metálico era
o tempo longo de acendimento. Então, quando você acendia uma luz de um estádio, você tinha que acender ali 15, 20, 30 minutos antes para esperar as lâmpadas esquentarem, chegarem na sua potência máxima, na sua coloração fixa, né? Enquanto hoje os LEDs você acende, apaga, cai energia, volta energia e está tudo funcionando perfeitamente, né? Ô Filipe, para finalizar, foi feito um trabalho no Guarani muito bom, né? A iluminação realmente ficou extraordinária. Guarani está aí com grande possibilidade de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para a Série B, 860 lux, né? É uma medida que a CBF aceita como a medida ideal, mas para a Série A 1.200. Então o trabalho que foi feito de iluminação, inclusive neste momento nós estamos vendo imagens do estádio Brinco de Ouro. Já está aparelhado, já está em condições de aumentar essa capacidade no caso do Guarani subir para a Série A o ano que vem, Filipe? Hoje, desde que a gente fez a entrega técnica do projeto para o Guarani, a gente começou a discutir já essa possibilidade. Com certeza tem possibilidade, é factível. Obviamente, hoje a estrutura mecânica ali, as 4 torres que estão dispostas ao redor do estádio, elas são o grande limitante para esse incremento. Então, nesse estudo, é previsto um aumento, uma inclusão de torres, porque basicamente assim, a série B, ela aceita trabalhar com níveis inferiores à Série A para limitar também os investimentos que os clubes precisam fazer para se adequar, né? A maior parte dos clubes de Série B trabalham com estádios com 4 torres, né? E para você ter de 800 sair para 1.600, que é o nível aceito hoje pela CBF na Série A, basicamente você tem que quase que dobrar o número de projetores. Então, a carga que você põe em cima das torres é muito grande. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho já com o Guarani de estudar uma inclusão de torres, uma inclusão de iluminação nas marquises, nos pontos que tem hoje disponibilidade de instalação elétrica. Mas é totalmente factível e está no escopo do Guarani. Tá bom, então, Filipe, um grande abraço para você. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Importante entrevista a respeito de um assunto que não dominamos, né? O nosso negócio aqui é futebol. Então, foi importante a sua presença, você que é engenheiro da Nova Light. Grande abraço, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Espero ter conseguido passar aí todo o conhecimento aí. Estou à disposição para outras entrevistas, outros esclarecimentos. Muito obrigado.